Então, sei que pelo menos uma pessoa fez o dever de casa, deve ter outras pessoas. A pergunta foi, nessa lista de coisas do trabalho do Espírito Santo, o que você acha mais importante, o que mais chama a sua atenção? Foi isso, Eu, Laodiceia? eu respondi. Aham. Na minha opinião, tudo chama atenção, né? Mas Claro. a transformação é o que eu acho assim mais interessante. Então, vamos ler essa passagem. Sim. 2 Coríntios, capítulo 3. Aqui diz para ler o versículo 18. Vamos ler o 17 e o 18. Escolhi o mesmo que você, Laodiceia. Empatou. Tá vendo? Tô chegando lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Tô quase. 3, 17. Sou eu que vou ler? Pode ler. Tá. Então, todos acharam? 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Quer comentar alguma coisa? Assim, eu fui buscar a palavra no dicionário, transformação, né? Que é o ato ou efeito de transformar. Fazer uma nova feição ou caráter, alterar-se, modificar-se, né? Fazer o passar de um estado de condução para outro, converter-se, transfigurar-se. E aí, o que eu gosto dessa questão da transformação? Porque muitas vezes a gente está num nível diferenciado, né? Você está totalmente desviado do caminho certo, que é o caminho do Senhor, e o Espírito Santo, ele transforma de uma tal forma que a pessoa, ela modifica por completo, né? Então, eu acho que isso é interessante. O Espírito Santo, ele trabalha na vida de uma pessoa de uma forma que nenhum ser humano pode fazer esse tipo de transformação, a não ser o Espírito Santo de Deus. Amém. Ricardo, quer acrescentar? Não, ela falou tudo. Acrescentar nada. Perfeito. Isso aí, minha irmã. Amém. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nesse versículo 18, a minha tradução é um pouco diferente da sua, Laodiceia. No 18 diz, todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Que eu vejo que quando nós falamos sobre transformação, com certeza, como você falou, nada é possível sem o Senhor, né? A obra, tudo vem dele. Mas também, se nós não buscamos, também ele não obriga ninguém a ser transformado. Então, vejo que as duas coisas trabalham lado ao lado. Nós buscamos, nós querendo, e ele nos dando condições, ele nos ajudando, nos fazendo esta obra em nós. E eu vejo que uma das coisas, é a principal aqui, né? É contemplar, quer dizer, olhar para o Senhor, meditar, ter Ele na nossa frente, ter Ele no nosso pensamento, né? Nossos olhos estão nele, nosso Fixos, desejo né? é ser como Ele. Como? Olhos fixos, né? Não é só olhar, é olhar e estar mais fixamente nele, né? Contemplar. Muito bem. Que contemplar é isso, né? Olhos fixos, e acho que até não tem ali também a ideia de gostar e de admirar, de apreciar, né? Isso mesmo. Porque você poderia ter seus olhos fixos numa coisa feia, né? Uma coisa errada.
Mas nesse caso, estamos os olhos fixos em algo É uma coisa linda. coisa linda que desejamos ser como ele. E outra coisa também, que aqui, tanto no 17 quanto no 18, está ligando o Senhor e o Espírito, que nós temos falado, né, nessas 3 primeiras partes desse estudo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que os 3, do Senhor, né, estão juntos e olhando para o Senhor, o Espírito nos transforma na imagem do Senhor para sermos parecidos com o Senhor. E realmente é algo maravilhoso. Acho que todos nós vamos concordar com Laodiceia e o Ricardo. Mas vamos para a próxima pessoa. Valnei? Uma pergunta. Sim. Aí a liberdade, né? No verso 17 diz assim: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O que você pode me explicar dessa liberdade? Aí a liberdade. Então, eu esqueci o versículo em Gálatas que fala que estamos livres, né? Mas não livres para fazer o que é errado, né? Livres para seguir a Cristo. Então, a liberdade é sermos libertos do pecado. Eu sei que em Romanos 6, Paulo fala que todos nós somos escravos, ou escravos do pecado, escravos da carne para fazer as coisas erradas, ou escravos de Cristo para fazer o que Cristo deseja. Então, creio que essa liberdade é a liberdade para fazer as coisas certas, a liberdade para ficarmos livres em Cristo. Uhum. Essa palavra que você falou, Léo, só para dar uma... Quando a gente fala escravo, né? Dá um termo assim, mas escravo é a mesma coisa que servo. Sim. Então, servos do Senhor, servos Sim. das trevas, né? Vamos dizer assim. Só para... Sim, mas eu até gosto da palavra escravo, ele é uma palavra mais forte, com certeza, mas a gente vê quando se fala... Um minutinho, eu vou fechar aqui os microfones. Por exemplo, quando nós falamos sobre um vício, acho que aí fica claro e evidente, né? Quem tem o vício das drogas, da bebida, até de outras coisas, a pessoa fica escravizada, né? Por aquele vício. Então, realmente a pessoa se sente livre, né? Me libertei, né? Daquela praga da bebida, né? Que fiquei tantos anos indo lá, não queria e voltava, e agora não. Estou livre. Mas ser escravo de Cristo já é bom, né? Que ele está me ajudando a fazer as coisas bonitas, né? Que seria outra palavra que hoje em dia as pessoas muitas vezes não gostam, né? Quando a Bíblia fala que a mulher seja sujeita a seu marido. Mas lá diz como a igreja se submete a Cristo. Então, para eu me submeter a Cristo, é um prazer, né? Que Cristo só deseja o melhor para mim. Cristo, ele me protege, ele me ajuda, ele até deu a sua vida por mim. Então, eu me sujeitar a Cristo é um prazer. Então, acho que tem algumas palavras assim, de ser escravo, ser sujeito, que às vezes parece ser uma coisa desagradável, mas na realidade é algo bom demais. Sim, Valnei. Microfone, Valnei, que eu fechei os microfones de todo mundo. Sim, desculpa. Essa pergunta eu fiz ao irmão, porque eu já ouvi tanta coisa, eu já ouvi nego falar que aquele jumento que Jesus mandou pegar, né, que nunca foi montado, era motivo para o pastor andar de carro zero. Eu já ouvi falar isso. É sério, sério mesmo. E essa passagem... Alguém usou a imaginação aí, é? Isso, ele falou que Jesus andou no jumento zero porque eu não posso andar no carro zero. Tá certo. Mas aí por aí que o senhor vai vendo. Então, essa passagem eu
eu já ouvi nego pegar esse versículo para poder fazer base para aquela... Tem uma denominação que eles gostam muito de dançar, rodopiar, entendeu? É tipo um reteté, que acho que é assim que se fala. E uma vez eu questionei, ele falou que era baseado nessa passagem, que aonde é o Espírito de Deus, há liberdade. Entendeu? Uma passagem que eu encontrei, Valnei, é Gálatas 5, acho que versículo 1 basta. Diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecem firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui ele está falando sobre a lei, né? Que a lei escraviza, Cristo liberta, mas, de novo, está nos libertando, como nesse capítulo 5 de Gálatas vai falar, nós até temos a passagem aqui na nossa folha, para dar fruto. Posso até ir para lá? Vamos lá, Gálatas 5. Você pode ler, Valnei. Vamos aqui. Comece no 16. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Então, pode ler do 5:16 até o final do capítulo. Gálatas 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faças o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém. Então, o que você vê aqui sobre a liberdade que Cristo nos dá? Boa noite, desculpa. Amor, boa noite, alegria. Eliana. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Desculpa o atraso. Mas chegou. Vamos dar boa noite também para a Holly, acho que ela está aí. Boa noite, sim, eu estou aqui. Tá bom, seja bem-vinda. Pode falar, Valnei. Acho que domínio próprio, né, é uma característica que é muito forte, né, na liberdade em Cristo, você ter domínio próprio. Uhum. Isso é interessante, né? Porque uma pessoa sem domínio próprio pode dizer que ela está livre, que ela faz o que ela quer. Mas, na realidade, ela acaba não fazendo o que ela quer porque ela não tem pulso, né? Não tem coragem, não tem como seria a palavra? Determinação, né? Para fazer essas coisas. Que falta domínio próprio. É como diz lá em Romanos 12:1, ela está falando sobre uma vida renovada, né, pela transformação da nossa mente. nosso corpo, o sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Né? Então, na nossa lista de qualidades aqui, Gálatas 5, está frisando 22 e 23, onde fala
o fruto do Espírito, que o Espírito Santo produz fruto. Certamente é algo maravilhoso em nossas vidas, né? Se eu, para ser um bom pai, um bom marido, um bom amigo, se me falta esse fruto, vai me faltar muita coisa, né? Mas com esse fruto, vou ser uma pessoa maravilhosa, né? É o próprio Cristo ali presente, né? Um cristão chegou quando mostra esse fruto. Quem mais? Nós começamos hoje, que foi falado semana passada, para cada pessoa procurar nessa lista do trabalho do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz, qual parte que você acha mais importante, o mais bonito, que mais chama a sua atenção. Irmã Solange? Oi. Me chamou a atenção que ensina, né? Aham. Tá bem. Pode ler, João 14. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disser. Isso quer dizer o quê? Quando o que a gente estuda, aí ele lembra a gente o que nós estudamos da palavra de Deus? Eu creio que tem ali dois significados. Eu creio que em João 14, Jesus estava falando em primeiro lugar aos apóstolos, que Jesus iria embora e que o Espírito Santo iria para ajudar os apóstolos a lembrar o que aprenderam com Cristo. Que até o que nós temos escrito na Bíblia, eles escreveram décadas depois. Como iriam escrever tudo que está aqui sem ajuda? Seria impossível. Mas certamente, Solange, eu creio que existe uma aplicação para a sua vida e minha vida, que nós precisamos, acho que ali também duas coisas. Uma, quando estamos estudando e aprendendo a primeira vez, precisamos da iluminação do Espírito, que até você provavelmente pode comparar sua vida antes de ter o Espírito e hoje, ou talvez sua vida hoje comparada com pessoas da sua família ou amigas que não conhecem Jesus e parece que lê a Bíblia e não entendem nada, né? Então, ele nos ajuda a aprender e certamente ele nos ajuda a lembrar, nesses dois sentidos. Entendi. Que é muito importante, né? Com certeza. Até mesmo por uma situação que a gente passa, né? A gente lê ali na Bíblia, né? Pelo menos o fruto do Espírito é né? Para você lembrar que tu tem que ter temperança, né? Mansidão, domínio próprio, né? Então, você vai lembrando essas coisas que você estuda, né? Sim. E também é algo que vem de dentro para fora, né? Essa transformação. Mais alguma coisa, Solange? Não, só isso. Então, vamos passar para Maria Helena. Não foi, Maria Boa Helena? noite, Eliana. Léo. Sim. Boa noite, Eliana. Ricardo, O trabalho do Espírito Santo, todos eles é muito importante, né? Mas eu também vi aqui, em Romanos 8:11, o trabalho do Espírito Santo habita nos cristãos, né? É muito interessante também, né? Então, eu vou fazer uma coisa aqui, Maria Helena. Vou pedir você para ler do versículo 9 ao 17, que esse capítulo 8 de Romanos tem uma riqueza de coisas sobre o Espírito Santo. Então, você pode ler do 9 ao 17 e depois voltar para o 11. Tá, mas é o capítulo 8? Capítulo 8. Do 9 ao 17. Romanos 8, qual o versículo? Versículo 9. E ela vai até o 17. Ok.
Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Obrigada. Não sei se vocês repararam que nessa lista que nós temos, a segunda coluna, tem 4 referências ali em Romanos capítulo 8. Eu costumo dizer que de toda a Bíblia não tem outro capítulo que fala mais do Espírito Santo do que Romanos capítulo 8. Pode continuar, Maria Helena. O microfone. Agora é qual? Não, você falou sobre o versículo 11, eu quero que você comenta. Ah, sim, então. O interessante, né? Como eu estava falando aqui, a respeito, eu tinha visto só o 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Então, assim, é um privilégio, né, para a gente que somos cristãos, saber que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, guia os nossos passos, chama a nossa atenção quando a gente está errando, né? Está sempre nos advertindo, né? E o próprio Espírito nos encoraja para que a gente não desista, né? E olhe sempre para Jesus. Então, assim, é muito interessante a gente saber que a gente não está só, né? O Espírito de Deus habita em nós. Amém. Alguém falou comigo hoje que é difícil viver só. Aí eu falei com essa pessoa, mas não estamos sozinhos, né? Nunca estamos sozinhos. Quem é o próximo? Alguém quer comentar alguma coisa aqui em Romanos 8, que é essa passagem que Maria Helena leu? Léo, Sim. Quando fala assim, o Espírito, assim, testifica o outro Espírito. A gente, quando tem... Muitas pessoas, eu já ouvi falar que quando chega perto de uma pessoa, ela consegue perceber que aquela pessoa é de Cristo. E assim, eu percebo se eu estiver com ela e ver o movimento do jeito que ela vive. Aí sim. Mas tem gente que chega logo de cara assim, fala que a pessoa é de Cristo, testifica, e tem isso. Acontece isso. Bom, eu não entendo essa parte aqui. Eu acho que quando fala... Deixa eu ver qual versículo que é. Espírito... Porque eu que entendi que era o Espírito de Deus e nosso Espírito, não é? Deus habita em vocês. Se alguém tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, né? Sim, não, mas onde fala que o Espírito testifica? Verso 16. O 16. Ah, sim. A minha fala testemunha. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus.
porque ali, quando o próprio Espírito está falando sobre o Espírito de Deus, mas quando diz nosso Espírito, está falando sobre a gente, né? Que Deus tem o Espírito Santo é o Espírito de Deus, né? Vimos semana passada, o Espírito de Cristo. E nós também somos seres espirituais. Hoje estamos num corpo, mas quem nós somos somos seres espirituais, com um destino eterno. Então, o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Que acho que está até ligado com o que Maria Helena citou no 11, que o Espírito Santo habita em nós. E através do Espírito Santo que somos filhos de Deus. Então, acho que essa testemunha aqui é entre Deus e a gente, não a gente e outras pessoas. Irmão Leandro? Sim, Valnei. Lá em Efésios 4:30, como está aqui na folha, fala que os... deixa eu ver aqui. Você está na folha? Eu estou na folha, só que eu voltei um pouquinho aqui por causa do versículo. Quando fala assim, que o Espírito Santo pode ser entristecido. Sim. Né? Isso é um dos motivos que testifica o Espírito Santo com o nosso espírito. Por exemplo, se nós pecarmos, nós entristecemos o Espírito Santo. Né? Conforme está na palavra. Com certeza. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Então, quer dizer, isso é uma das provas que mostra que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Quer dizer, nós temos o Espírito Santo de Deus. Né? Então, quando há um erro, por exemplo, quando nós pecamos, né? Isso entristece o Espírito Santo. Então, quer dizer, é uma confirmação, né? Sim, nós estamos ouvindo, né, o Espírito, que uma pessoa sem o Espírito poderia pecar, fazer as coisas erradas e achar normal. Normal. Sim. Né? Então, isso prova que é uma prova de que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. É como se fosse, né? É um bom exemplo. Né? Amém. Realmente, ele está nos mostrando a verdade, mostrando a realidade, mostrando como devemos agir, como devemos ser. É verdade. Obrigado. Amém. Vamos até ver mais aqui, versículo, olhando para a nossa folha, versículo 12 e 13, diz que o Espírito Santo nos purifica. Eu digo que ele nos ajuda em nossa luta contra a carne, contra o pecado. Né? Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Acho que tanto o Valnei quanto Maria Helena já tocaram nessa parte, de que o Espírito Santo nos ajuda a ter essa vida nova. Ele está atuando para nos libertar do pecado. Muito bem. E testifica, já foi falado. Habita. Vamos, então, pegar o gancho do Valnei. Ele estava em Efésios 4. Vou pedir o Carlos para ler. Efésios 4, do 25 ao 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que eu tenha que repartir com quem estiver em necessidade.
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, mas para o dia da redenção. Vai até onde? Mais 2 versículos, 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, você já citou, Valnei, o que eu já escutei de várias pessoas, que para algumas pessoas o que o Espírito Santo faz é algo que acontece dentro das 4 paredes de uma igreja, né? De dançar, pular, até cair. Gritar. Mas aqui em Efésios capítulo 4, em outras passagens, lá em Gálatas 5 também, estamos vendo que o Espírito Santo é para nosso dia a dia, nossa maneira de ser. Como você falou aqui, ele, quando pecamos, estamos entristecendo o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nos preparando para a nossa redenção. Então, ele vem para nos livrar de amargura, né? As coisas aqui, calúnia, gritaria, maldade, nos fazendo pessoas bondosas, compassivas, né? Perdoando uns aos outros. Até nossas palavras, né? Que nenhuma palavra torpe saia de nossa boca, mas palavras que vão edificar os outros. E, novamente, essa é a vida que nós queremos, não é? Né? A verdadeira mudança. Né? Eu que sou casado, vocês que são casados, ou se não está casado, tem filhos, outras pessoas na sua vida, essa pessoa não merece, dentro da casa, uma pessoa agradável, né? E você pode ser essa pessoa agradável, aquela pessoa que quando você não está presente, puxa, você fez falta hoje, sentiu a sua falta. Ruim é quando é ao contrário, né? Ah, que bom que foi embora. Agora estou em paz. Então, quem está com o Espírito Santo é esse tipo de pessoa, que todo mundo fica feliz que essa pessoa chegou. Sim, Valnei. É igual o irmão falou aí. Vamos supor, vamos dizer assim, é a função do Espírito Santo para a vida do cristão, orientar, né, ensinar, mas o que parece que eles não estão satisfeitos com isso. Não é o suficiente só isso. Eu acho, Valnei, é que poderíamos até dizer, né, que é se eu posso usar uma palavra forte, uma obra diabólica, né? Porque o diabo vem para enganar. Então, ele tira a atenção da pessoa para ela focar nessas outras coisas e não focar no principal. Que o principal é como a gente vive, né? Que quando essa pessoa chega em casa, né, como vai lidar com os filhos, como vai lidar com esposo, marido, né, pai, mãe. É isso que importa, né? Como nós somos do trabalho, né? O seu patrão falar, esse é o tipo de empregado que eu gosto, né? Bom seria se todos fossem como ele, né? Deveria ser assim para quem está em Cristo, para quem tem o Espírito Santo, não é? As coisas seriam bem diferentes, né? O Evangelho hoje... Porque nós já escutamos às vezes, né? Todo mundo já escutou isso, né? Aí, aquele crente safado. Como é que pode juntar essas duas palavras? Né? Não é feio? Mas a gente escuta, não escuta. Né? Tem que ser aquele crente abençoado. Né? Quem é o próximo? Quem gostaria de falar sobre o que você viu, o que você gostou, que chamou sua atenção? Senão a gente volta e vai seguindo a lista. Eu vou falar, eu faço. Tá, rola e depois a Daisy vai ser a próxima. Obrigada. Eu gostei... espera, eu tenho que ficar organizado aqui.
Vou voltar para Romanos 8. Ótimo. Versículo 26, 27. Essa parte não vimos ainda, né? Eu pulei. Intercede. Sim. Eu gostei porque... desculpa, eu vou tentar ler. Pode ler. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Desculpa. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Às vezes eu não sei, eu preciso de ajuda, eu vou dar tudo para o Espírito, para Deus, para Jesus, eu vou dar tudo e sempre tem resposta sobre isso. Ele sabe e me ajuda. Então, eu tenho muito conforto com esse passagem. Muito bem. Conforto, ajuda, né? E o Espírito Santo está ali nos ajudando. Sim. Eu tenho pergunta. Como outra passagem, eu posso perguntar? Pode. Se eu não souber a resposta, eu jogo para a turma. Obrigada. Não, você vai saber. Esse é o John 16, 13. João 16, versículo 13. Sim. E vamos aqui lá. Minutinho. Vamos lá. Na folha eu estou vendo João 16, 14. Então, vamos ler, podemos ler os dois, né? Anúncia, número 1, anúncia, 16, 3. Sim, você está certa, mas embaixo fala glorifica, deveria estar juntado os dois, né? E glorificar também, 16, 14. Sim. Mas guia e anúncia, ok. 16, 13, achar aqui, desculpa. Eu vou ler aqui, Holly, o João 16, eu vou ler o 13 e 14. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, você tem uma pergunta? Um comentário? Sim, eu quero saber qual, eu não entendo essa última parte. He will speak only what he hears. Ele vai... ele falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir. Ele já não fará o que está por vir. Mas quem vai ouvir e falar com quem? Isso eu não entendi. Então, de novo, Rory, nós estamos lidando com essa coisa estranha que é a Trindade, né? Que é o Deus um, que é o Deus três. Então, o que eu entendo é o Pai que está falando com o Espírito. E o Espírito, então, ele vai falar o que ouviu do Pai. Porque estão todos em harmonia. É o que eu entendo aqui. Então, mas para o que vai acontecer no futuro, para quem vai saber isso? Em especial, voltando ao que nós falamos com a Solange já, aqui em João 16, vários capítulos aqui, né? Até não sei se vocês já repararam, se já estudaram João. Em João, capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Aí, então, nós temos capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Todos esses capítulos, Jesus com os apóstolos. Né? Então, são instruções especiais para ele. O primeiro contexto é Jesus e os 12.
Mas o que Jesus falou para os 12, certamente muita coisa se aplica a gente também. Mas mais ou menos como eu falei com a Solange, eu creio que no versículo 13, em primeiro lugar, está falando para os apóstolos, né? Mas também serve para a gente. Aqui, até nesse caso, penso, né, no 13, que ele está falando até sobre sua morte e sua ressurreição, que para eles ainda é futuro, né? Ainda não aconteceu. Entendi agora. Até Jesus ser glorificado, eu acho que tem a ver com a ressurreição e talvez depois a volta de Cristo, mas principalmente ali, me parece que seria a ressurreição. Laodiceia quer falar também? Não, então, só completando, eu ia falar exatamente isso que você falou, e completando, quando vier aquele Espírito, acho que é justamente o Espírito Santo que depois da morte de Jesus, né? Aí o Espírito Santo ele vem para ficar conosco até ele voltar novamente para nos buscar. Não sei se eu... Muito bem, bem explicado. Obrigada. Assim, eu vou falar uma coisa aqui, mas o senhor me corrija se eu estiver errado. Vamos dizer assim, um exemplo, sobre o senhor falou aí a Trindade, né? Então, eu acredito assim, vamos dizer assim, o plano de Deus para salvar a humanidade. Deus, Criador. Aí, Jesus, eu preciso que tu vá à Terra e morra, né, para salvar a humanidade. E ali você vai instruir os apóstolos, né? E você vai ressuscitar, vai retornar para o céu. E o Espírito Santo, você vai, assim que Jesus retornar, você vai à terra e vai continuar o trabalho consolando, edificando, né? Conforme diz aqui, distribuindo, ensinando, né? Eu vejo assim, cada um com um papel específico da Trindade. Entendeu? Não sei se eu estou correto. Tem outra coisa que eu reparei, nós nem chegamos nessa parte, Valnei. Além de ter várias referências lá em Romanos capítulo 8, eu vi que o livro Atos dos Apóstolos também aparece nessa lista várias vezes, porque os apóstolos estão trabalhando, mas quem está ajudando os apóstolos? É claro que é o Espírito Santo, né? Eles, até quando eu dou aula do livro Atos dos Apóstolos, na primeira aula eu falo que esse título, Atos dos Apóstolos, não é original, alguém colocou esse título, é um bom título, mas alguns acham que o melhor seria um título Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está usando os apóstolos para fazer essa obra. Os apóstolos só fazem essa obra com a ajuda, sendo auxiliados pelo Espírito Santo. Irmão Leandro, mais uma coisinha. Interessante nesse versículo 13, que a irmã Olhe leu aí, que aqui fala que o Espírito Santo, ele e anunciará as coisas que hão de vir. Aí, no verso 14, diz assim, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quer dizer, o que eu entendi, esse me glorificará, é que o Espírito Santo ele não veio para falar dele, ele veio para, o que eu entendi, confirmar o sacrifício maior que foi o de Jesus, que é a morte de Jesus na cruz para a salvação. Uma coisa também que é muito interessante, falando da Trindade, falando de Jesus e do Espírito Santo, como são humildes, né? Muitas vezes Jesus fala que ele vem para honrar o Pai, para glorificar o Pai. O Espírito Santo também não quer aparecer, ele não quer tomar primeiro lugar, ele vem para falar de Jesus e auxiliar. Então, essa coisa que a gente vê entre as pessoas, né? Se você vê 3 pessoas tentando liderar qualquer coisa,
quase sempre vai dar um problema, né? Que um vai querer sobressair, um quer ser mais importante, né? Mas com o Pai, o Filho do Espírito não é assim. E a gente até vê, né, como você já cita hoje, nesse movimento onde o Espírito Santo é tão citado, parece que é só o Espírito Santo que existe. Quase não falam em Deus nem em Jesus, né? Eu conheço, temos, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, só falam em Jeová, não falam em Jesus. Eu conheço alguns outros grupos que só falam em Jesus. E não falam quase em Deus e nem no Espírito Santo. Mas na Bíblia os três estão ali, os três convivem bem, porque estão em completa harmonia, né? Harmonia total. Mas para isso tem que haver essa humildade, né? Verdade. Até dá um bom exemplo para a gente, né? Como é que eu vou conviver bem em casa ou na igreja? Eu preciso saber me humilhar e honrar os outros, né? Muito bem. Quem levantou a mão foi a Daisy, né? É que eu não entendi que era para escolher o versículo, né? Entendi que era para a gente falar o que o Espírito Santo tem nos falado. Tá bem, pode ser. Tá ótimo também. Aí o irmão tinha falado, né, que o Espírito Santo, quando a gente peca, ele nos incomoda. E eu lembro que quando, né, foi o meu ex-patrão que começou a falar de Jesus para mim. E ele falou uma vez que não existe pecado, nem pecadinho, nem mentira, nem mentirinha. E isso ficou, né? Para mim, uma mentirinha não era nada demais, né? E eu fiquei com essa, né, isso, né, que ele falou para mim. E depois eu comecei, né, a perceber, né, algumas coisas. Assim, às vezes a pessoa liga, fala para fulano que eu não estou. Eu achava que isso era normal, né, que tinha diferença de pecados, né, existia pecado e pecadinho, né. E eu creio que já era o Espírito Santo que começa a nos falar com a gente, né? Amém. Então, aí podemos ver o Espírito Santo usando seu patrão para falar com você e o Espírito Santo agora falando na sua própria consciência, né? É muito bonito, né? Maravilhoso. Irmã Solange? Microfone, Solange. Isso que a irmã Deise falou, umas pregações que fala sobre, assim, até a gente mesmo, quando a pessoa fala assim, eu quero ir na sua casa, você fala, não, a gente vai marcar. Às vezes você marcar e você não confirme, né, a pessoa fica. Ou então, essa semana, vamos marcar essa semana, mas você já sabe que não vai marcar essa semana. Ali você já está errando ali, né? É como se seu objetivo. Não, um dia a gente marca, mas não falar essa semana e não marcar, né? Isso também ficou muito. Eu tenho cuidado de falar as coisas. Sim. Você tem que definir, sim, não, né? Então, eu tenho esse cuidado também. Assim, estudando o Espírito Santo, eu tenho orado muito. Eu falava muito de Jesus, né? Mas o Espírito Santo, né? A gente tem que lembrar dele, né? De pedir Deus, né? Ver onde a gente está errando, que a gente está muito, somos pecadores, né? Mas quando a gente reconhece, quando fica na sua cabeça e tu pede perdão, Deus perdoa. Porque Deus é como se fosse nós, sabe? Nossos filhos fazem alguma coisa, a gente fica muito entristecido com ele. Mas não deixa de ser nosso filho, né? A gente ama, e eu creio que Deus é assim, né? Ele nos ama e ele está sempre conosco ali. Ele fica muito entristecido e a gente, quando fica com o nosso filho, se afasta até um pouquinho, né? Mas não deixa de ser nosso filho, né? Então, eu tenho cuidado de falar e fazer. Isso. Não
Temos que ser honestos. Sim. Verdadeiros. Sim. Eu concordo com você, Solange, que até as crianças me ajudam nessa parte, que eu já estou vendo de novo com meus netos, o que eu vi quando meus filhos estavam em casa. Quando você faz uma promessa para uma criança, você tem que cumprir, porque a criança lembra, a criança não esquece. Então, eu comecei a falar, eu vou tentar, eu pretendo, vamos ver, né? Vamos estudar e ver como vai ficar. E a mesma coisa com as pessoas, né? Se, como você disse, se é para marcar alguma coisa, vamos ser honestos e dizer, vou tentar, vamos olhar, será um prazer, mas, né? E tudo isso, o Espírito Santo, ele também, nós já vimos no estudo, é o Espírito da verdade. Quem mais? Então, vamos voltar para a folha. Eu falei sobre o livro de Atos. Vamos ver passagens em Atos, então. Vamos ver aqui. Quem pode ler Atos 9, 31? Acho que até já foi lido uma vez. Willington? Outra pessoa, Atos 13, versículo 2. Quem? Eu vou ter que escolher. Então, a Eliana, Atos 13, versículo 2. Atos 10, 19 e 20. A Márcia. E Atos 16. Luísa, pode ser? Atos 16, do 6 ao 10. Acho que é só, por enquanto. Então, vamos lá. Atos 9, 31. Atos 9, 31. Um dos versículos que eu tinha escolhido. Ótimo. Deu certo, então. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, por que você escolheu esse versículo, Wellington? Bom, eu tinha escolhido dois. Esse porque era parecido ao outro, que era fortalecer, não? Mas esse é bastante parecido, não? Encorajar. Encoraja a todos nós, né? E nos fortalece. Eu acho que nós precisamos de ser encorajados e ser fortalecidos, porque o diabo mesmo, né? Para ele não tem muita graça, acho, ter as pessoas do mundo, né? A pessoa do mundo vai a viver no mundo. Agora, para ele deve ser um prêmio gordo, tá? Fazer desviar um cristão, um irmão de Jesus, né? Para ele deve ser o máximo. Sim. Ele deve abrir para Deus, não? Fazendo isso. Então, eu acho muito importante que o Espírito Santo nos encoraje, nos dê fortaleza, né? Para nós superar todas essas provas. Sim. Amém. Graças a Deus por isso. Que o Espírito Santo nos encoraja, nos edifica, e todos nós precisamos dessa ajuda. Também Atos 13, versículo 2, uma passagem interessante. Eliana, seu microfone, Eliana. Tem que ligar o microfone. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu vos tenho chamado.
Eles então jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Então, quem conhece esse capítulo, no capítulo 13 e 14, Saulo e Barnabé vão fazer uma viagem missionária, pregando a palavra de Deus, mas quem os separou foi o Espírito Santo, né? O Espírito Santo chamou esses dois. Eu vou fazer a pergunta para que vocês não consigam me fazer essa pergunta, que acho que eu não sei a resposta. Como isso foi, eu não sei, né? Como o Espírito Santo escolheu, como o Espírito Santo mostrou, é uma boa pergunta. Mas que ele estava envolvido, isso não temos dúvida, né? A próxima passagem, então, é... Atos 10, 19 e 20. Isso. Obrigado, irmã. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Então, aqui, essa fala do Espírito Santo, diz que está numa visão, né? A sua também assim, né, Márcia? Paulo estava na visão. O Espírito falou com ele. Para ele, interessante que nesse capítulo 10 de Atos justamente tem a ver com a aceitação dos gentios, porque os gentios também serão recebidos no reino de Deus. Então, Amém. O Espírito Santo foi usado por Deus para abrir os olhos de Pedro, para Pedro abrir a porta para essas pessoas. Graças a Deus por esse trabalho do Espírito Santo. Também, então, você agora, Luísa, capítulo 16, do 6 ao 10. Também não sei como. Pode ler. Ok. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Novamente, não sei os detalhes, como foi, mas é interessante que o Espírito Santo está direcionando Paulo nessa viagem. Ele queria ir para um lugar, e foi impedido de ir para aquele lugar, e foi para outro lugar. Eu gosto da passagem aqui no final do 9, né, que Paulo viu, de novo, numa visão, mas o que ele viu nessa visão foi um homem em pé dizendo: passe para a Macedônia e ajude-nos. E eu vejo que o Senhor também nos mostra onde nós podemos ajudar, onde nós podemos ser úteis, e creio que ali já estamos vendo o Espírito Santo nos chamando. Se é para cuidar das crianças, das viúvas, né, pregar o Evangelho, se o que né, tem muitas coisas para serem feitas. E onde vemos uma necessidade e temos a possibilidade de preencher essa necessidade, creio que Deus está nos chamando para essa obra, essa porta aberta. Estou olhando para o relógio aqui, o que falta. Vamos terminar com Efésios capítulo 3. Eu não sei se alguém tem outra coisa. Efésios 3. Temos aqui uma das passagens maravilhosas na Bíblia, uma oração de Paulo. Aqui na folha diz para ler capítulo 3, do 14 ao 16. Vamos ler do 14 ao 21.
Esther, está quietinha? Dá para ler? Pode ler? Sim. Então, pode ler aqui, Efésios 3, do 14 ao 21. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados, fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Poderíamos ficar a noite inteira só meditando nessa oração, não é? Mas vários irmãos falaram hoje sobre a necessidade de sermos fortalecidos. E a minha fala no 16, que o Espírito nos fortalece no íntimo com poder, ou quer dizer, o Senhor nos fortalece com poder por meio do Espírito. Eu gostei, a sua, Esther usou uma palavra, robustecidos, como é que é? Isso aí, robustecidos. Então, você conhece essa palavra? Eu vejo uma coisa forte, né? Robusto, né? Isso, né? Ficou bom, né? Isso. O Espírito nos deixa robustos, fortes, né? É o que a gente precisa, né? Eliana quer ser robusta? Não. Sempre. Isso, sempre. Precisamos, né, Valdeir, no nosso trabalho. Isso. E no nosso dia a dia, né, lidando com as pessoas, você que fica no trânsito, então... É verdade. Sempre robustecido. Isso. Na paciência, no amor, né? Como disse a irmã Eliana aí, sempre. Sempre, sempre. Uhum. E o que é incrível aqui, que me sempre chamou a atenção, é no 20 ou 21, que eu creio que todos nós, Deus nos deu uma cabeça boa, nós temos uma imaginação, podemos sonhar, podemos pensar, podemos imaginar muitas coisas, mas o que diz aqui? O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos ou imaginamos, né? Por meio do seu poder que atua em nós. Para Ele toda a glória, em Cristo na Igreja, por gerações e gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Então, aqui a nossa conclusão na folha diz... o Espírito Santo é divino, ele é Deus e faz parte de Deus, ele tem todas as qualidades do Pai, do Filho, mas ele também existe como um ser independente. O Espírito é tão grande que enche o universo, mas também tão pequeno que habita no coração de cada cristão. O mistério maravilhoso, o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. O irmão foi inspirado com escrever essas palavras, né? Então, mais alguém ou algo a acrescentar antes de fechar a aula de hoje? É um estudo maravilhoso. Sempre a palavra de Deus nos anima,
nos incentiva, nos fortalece. Que esse livro é o livro do Espírito Santo, né? O irmão Léo, posso fazer um comentário rápido? Pois não. Aqui nos atributos morais do Espírito Santo, você vê aqui no número 4, ele é misericordioso, né? Mas você nunca, assim, nesse estudo todinho, com essas várias qualidades do Espírito Santo, Ainda não. A gente não viu em momento nenhum falar que o Espírito Santo nos acusa de alguma coisa, né? Né? Até, Valnei, qual é um dos nomes do diabo? Acusador. O acusador. Quer dizer, as qualidades do Espírito Santo é só misericórdia, amor, né? Bondade. Ainda que erramos, certamente ele nos ajuda a sair do pecado. Então, nesse sentido, ele está mostrando o erro, que tem que mostrar errado para nos tirar do erro. Mas sempre com aquela esperança de sermos recuperados, né? De sermos regenerados. Interessante demais. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, você, Valnei, poderia fazer a nossa oração final? Posso, sim. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite nós te agradecemos como igreja, Senhor, por mais esse estudo maravilhoso, Senhor, qual o Senhor nos deu essa oportunidade, Deus, de aprender sobre o Espírito Santo, de ver as qualidades, Pai. E somente nos motiva, Senhor, a te agradecer. Te agradecer pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo teu amor, pela tua benignidade, pela tua bondade, Senhor. Amém. Por todas essas qualidades maravilhosas, Senhor, a qual nós aprendemos, Senhor. Nos capacita cada vez mais, Espírito Santo, nos ensinando a ser fiel ao nosso Deus, nos mostrando. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Dá-nos uma noite de um bom descanso, Senhor, e que durante a semana, Espírito Santo, continue falando aos nossos corações, nos ensinando, nos mostrando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Valnei. E eu estou aqui pensando, Valnei, que nós também, como pais, irmãos, amigos, a melhor maneira de ajudar os outros é incentivando e não só criticando e mostrando o erro. É verdade. Eu acho que eu errei na criação de meus filhos, tentando, na tentativa de ajudá-los a fazer o certo, eu fiquei muito apontando o erro. Eu acho que isso não é bom. Mas a gente somos humanos, né, irmão? Sim, eu estou dizendo, vamos melhorar, né? A gente somos humanos, então a gente vai aprendendo e melhorando cada vez mais. Mas isso também é graças ao Espírito Santo. É isso aí. A gente tem essa oportunidade. Porque quando a gente está no mundo, a gente não pensa desse jeito. Acho que do jeito que está, tá bom. Então, isso é fruto do Espírito. Que prazer estar com vocês. Amém. Amém. Boa noite para todos, irmãos. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite para todos vocês. Boa noite, vizinho. Boa semana para todos. Tchau, Eliana. Tchau, obrigada. Te ver aqui, hein? Boa semana a todos. Muito feliz. Boa semana. Obrigada. Tchau, irmão. Tchau, Ricardo. Boa noite. Tchau. Boa noite, Claudicela. Márcio, boa noite. Boa No noite, finalzinho que eu tô falando Márcio. contigo, né? Boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Valnei. Muito bom, irmão. Boa noite para todos. Fiquem na paz. Boa noite a todos. Tem outra mão ali. A melhora dele. Tá, obrigada. César está na cozinha hoje? Não é da Ana, estava dando aula ela aqui. Ah, com a Ana? Ah, tá.
Legal. Oi, Ana. Tchau, Rony. Tchau, Esther. Tchau, Luísa. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Antônio César. Tchau. Um beijo na linda. Tchau. Tchau, Ana Luísa. Obrigada. Tá grande, hein? A Ana Luísa está ouvindo agora. Jesus te ama e nós também. Tchau, Ana Luísa. Saudades. Tchau. Até logo, irmãos. Até Boa já, noite. Léo. Tá bom. Até já. Ali tá escrito o quê? Aonde? A vozinha dela. Aqui? Sei não. Tem a Esther e tem a Holly. É. Tchau, Esther. Um beijo nas netinhas.